Meus caros, sejam muito bem-vindos ao FortunaCast. Hoje venho gravar um episódio relativamente à imigração. Tenho companhia para hoje. Venho falar aqui com o empresário e consultor de empresas e político português, deputado na Assembleia da República e vereador na Câmara de Loures. Sr. Deputado Bruno Nunes, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Eu, antes de entrar no tema da conversa propriamente dito, gostava de lhe perguntar, de lhe pedir que me contasse um bocadinho do seu percurso até chegar à política propriamente dita, porque do que eu investiguei foi empresário e consultor de empresas. E de onde é que surgiu o interesse e porque eu chego também. Bom, antes de mais agradecer o convite, agradecer a quem nos acompanha lá em casa. Eu já estou na política há 28 anos, não estou na política desde que começou o Chega. O Chega acaba por ser o resultado final de eu encontrar aquilo que era um objetivo já quando entrei na política desde o início. Ou seja, eu entrei na política muito novo, entrei na altura na Juventude Centrista, que pertencia ao CDS. A Juventude Centrista depois converteu-se em Gerações Populares e depois em Juventude Popular. Fui dirigente do CDS durante vários largos anos, entretanto descontente com toda a política do CDS, principalmente naquela fase em que o CDS passa de Centro Democrático Social para Partido Popular, uma altura também que acompanha a saída de Manuel Monteiro. E quando Manuel Monteiro sai, ele cria o Partido da Nova Democracia. Eu já não o acompanhei no Partido da Nova Democracia e saí da política. Uns anos mais tarde, aquele que tinha sido o meu presidente da Juventude Centrista a nível nacional, que era o Nuno Correia da Silva, tinha sido deputado do CDS, deputado da Assembleia da República, desafiou-me a sermos candidatos ao Parlamento Europeu. Na altura veio falar comigo de sermos candidatos. Eu disse que não voltaria ao CDS. Ele disse-nos que uma candidatura independente, mas patrocinada pelo Partido Popular Monárquico, curiosamente agora novamente nesta geringonça de direita, podemos falar disso mais à frente. Eu nunca me filiei no Partido Popular Monárquico. Desculpe interrompê-lo, quem é que liderava o partido na altura, o PPM? O mesmo, o Gonçalo da Câmara Pereira. Ok. De quem eu sou amigo, eu gosto imenso do Gonçalo. Okay. Gosto imenso do Gonçalo. Acho o Gonçalo uma figura sui generis, uma pessoa que eu gosto bastante. Não o considero um político, obviamente, mas tenho simpatia e amizade pelo Gonçalo. Entretanto, passado um ano e meio, 2 anos, existe a candidatura autárquica 2017 em Loures. Loures que eu sempre frequentei desde miúdo, porque foi lá que cresci, foi lá que fiz a minha adolescência, foi lá que estive envolvido e que fui dirigente do CDS, ou seja, eu vivia em Odivelas, e Odivelas na altura era uma freguesia do Concelho de Loures, antes da separação do Concelho, e o Gonçalo desafia-me a integrar uma lista da AD, uma coligação PSD-CDS-PPM, à Câmara Municipal, porque o PPM tinha direito a indicar um nome. E ele perguntou-me se não queria ser eu, visto que conhecia o Conselho, etc. Eu disse-lhe, já não estou interessado em estar envolvido na política. E perguntei-lhe quem era o candidato e ele disse-me André Ventura. A ideia que eu tinha do André na altura era uma ideia que remetia única e exclusivamente à questão de ser comentador desportivo, de estar no futebol. Acabei por conhecer o André, fizemos a candidatura, fomos eleitos, o André é eleito vereador e eu fui eleito deputado municipal. E a partir daí fomos percebendo que existia espaço para formar algo diferente, que a direita estava moribunda e, portanto, havia espaço para a direita rejuvenescer e voltar ao espectro político nacional. E surge o projeto Chega, numa fase inicial ainda até dentro do PSD. Eu não estava no PSD, como disse, mas muito na lógica do Chega de Rio, porque era um projeto muito dentro do próprio PSD. O André percebeu que tinha notoriedade, a dimensão para criar um partido político. Era o mais importante, ter uma figura de referência. O André conjugava todos os vetores para que fosse ele a figura de referência e acabámos por criar o partido. Em conjunto, obviamente, quando criámos, estou a dizer um conjunto de pessoas, obviamente em conjunto com o André. O André era o mentor, o ideólogo, o homem que pensou o partido, o homem que teve a visão. E pronto, e entretanto é fundado o partido. E passados estes curtos anos, que já parecem longos, o partido torna-se o terceiro maior partido português, com assento na Assembleia da República, a um passo de poder governar Portugal. A menos de um mês e meio podemos ter uma reviravolta histórica. A questão do empresário. Sempre tive várias empresas, sempre trabalhei em diversas áreas na área da consultoria, mas muito também na área da comunicação, essencialmente até na área da comunicação, marketing, onde tive diversas empresas, porque obviamente não vivendo da política, e atualmente
óbvio que agora, enquanto deputado, estou em exclusivo na Assembleia da República, mas mantive os meus negócios até a entrada na Assembleia da República. Não estou em exclusividade na Assembleia da República por opção. Para quem não sabe, quem está em regime de exclusividade tem direito a receber mais ordenado. Eu não estou por opção. Mantenho as minhas funções como vereador e também para desmistificar essa questão, porque há quem diga o Chega é contra a acumulação de lugares, mas depois eles acumulam taxas porque é deputado e vereador ao mesmo tempo. Um vereador simplório, que é o meu caso, vereador da oposição, não tem sequer remuneração salarial, tem uma senha de presença e, para vocês terem uma noção, eu vivo em Sesimbra e, portanto, não justifica o que recebo da senha de presença, não me justifica a gasolina. Portanto, não estou a dizer, ou melhor, estou a dizer de uma forma concreta que eu não ganho dinheiro por ser vereador. Portanto, essa história da acumulação de cargos e de 2 ordenados, não existem ordenados nenhums. Às vezes nas redes sociais aparecem meia dúzia de parolos com essa conversa. Mas não existe, porque quem estiver com ploro, obviamente, está a tempo inteiro e, portanto, torna-se incompatível o cargo com o deputado da Assembleia da República. Pronto, portanto, não existe isso. Ficou famosa uma expressão que eu acho que o seu deputado é autor, que é malhar na esquerda. Não sei se tem ideia disso. Sim. Nós, na comunidade de direito, usamos a sua expressão, portanto, creio que é o autor e fica já a saber que é uma expressão usada em todo o lado por sua causa. Agora gostava de, entrando no tema da imigração e começando mesmo a conversa pelo assunto que é... Gostava de localizar temporalmente esta questão. Quando é que o Sr. Deputado lhe parece, sendo que até já está na política há mais tempo do que eu sabia, quando é que lhe parece que começou efetivamente a haver um problema com a imigração? Porque até agora as coisas... Aliás, relembro um discurso que vi há pouco tempo de Pedro Passos Coelho. Ele em 2017 não via um problema, 2016 acho, e dizia que poderia vir a ser e que não se constava que Portugal fosse xenófobo por ter as cotas na imigração. E portanto remete-nos a quase há 8 anos atrás, 8, 9. Certo. Quando é que o Sr. Deputado consegue localizar temporalmente esse problema? Ou melhor, quando é que se tornou um problema esta questão da imigração efetivamente? E porquê, já agora? Okay. Fazendo justiça à questão da expressão do malhar na esquerda, enquadrar apenas que aquele discurso, que era um discurso muito focado em factos relevantes históricos para mim, eu já o tinha guardado na garganta há muito tempo e queria dizê-lo ali. Eu queria dizê-lo por toda a passagem que tive sempre em partidos de direita e por toda a história que tinha na política, que é a minha história, vale o que vale. Havia muita coisa que lhes queria dizer e guardei para uma oportunidade que tivesse para subir à tribuna e que fosse a tribuna de forma solene. A expressão é uma adaptação, ou se quisermos, se calhar, uma correção de uma expressão infeliz tida por Santos Silva quando há uns anos atrás disse que uma das coisas preferidas que gostava de fazer na política era malhar na direita. Okay. E daí eu ter dito no final do discurso do Sr. Presidente, tal como o senhor, mas em polos opostos, eu adoro malhar na esquerda. Porque aquilo era uma resposta para ele. Portanto, a questão era, se pesquisarmos Augusto Santos Silva malhar na direita, percebemos que há uns anos atrás... Portanto, tem toda uma história a expressão. Tem toda uma expressão. A expressão é dele e eu corrigi-lhe a expressão porque eu gosto de malhar na esquerda. Portanto, tanto que quem vir o vídeo com atenção, repara que a determinada altura vai para pegar o microfone para me mandar calar ou para tomar alguma atitude, mas percebe que se calhar é melhor não, porque só iria criar um problema maior e levou com o malhar na esquerda. Sei que isso teve repercussão, ainda hoje nas minhas redes sociais há muita gente que diz malhar na esquerda, vamos malhar na esquerda, etc. Por isso acho que acabou por funcionar bem. Bom, a questão da imigração. Nós sempre fomos, de facto, um país de imigração e de emigração. Sempre tivemos esta, principalmente a partir dos anos 70, nós sempre tivemos grandes fluxos migratórios. Aliás, imediatamente a seguir àquilo que eu considero que é uma grande traição que foi feita ao povo português da forma como fizemos a descolonização, e depois todas as traições sucessivas que foram sendo feitas, nomeadamente com a forma vergonhosa que tratámos os retornados. Logo a questão de os catalogar como retornados foi logo um carimbo que lhes colocámos em cima, quase como se fosse uma minoria para discriminar. Que mal seria que assim fosse quando estamos a falar de um fluxo migratório português, que talvez foi a maior entrada de população e de regresso de população que há na história em Portugal. Tratámos-los mal, fizemos com que chegassem, e hoje, muito aqui em redor de Lisboa, temos muitos bairros, nomeadamente o concelho onde eu sou vereador, que é um concelho construído à conta da mão de obra
de retornados, de portugueses que voltaram e que por falta de possibilidade financeira de retornar às suas terras de origem, fosse no Minho, fosse no Alentejo, foram ficando nas imediações do aeroporto e, portanto, os bairros como Camarate, o bairro como Sacavém, as zonas de Sacavém, Freguesia de Camarate, Freguesia de Sacavém, foram muito ocupadas a nível populacional por todas aquelas comunidades que acabaram por vir do ultramar e que ficaram por aqui. A zona dos Olivais, etc., que há muito dessa história. Com este fluxo migratório, que no fundo é um fluxo de regresso daquilo que nós às vezes temos dificuldades em interpretar as coisas e dizer a verdade. Nós hoje, quando falamos do apoio que temos que dar aos refugiados ucranianos, esquecemos-nos que estes cerca de 700 mil pessoas que vieram das antigas colónias ultramarinas não foram mais nem menos do que refugiados de guerra, e que passados estes praticamente 50 anos nós continuamos por fazer uma reposição histórica para com eles, porque nunca os compensámos do roubo que lhes foi feito, pela forma lamentável como a história os tratou, e a paga que o governo português tem tido para com eles tem o seu expoente máximo agora, quando há meia dúzia de dias decidimos investir e doar 35 milhões de euros para o Estado angolano, que coitados não têm dinheiro, para reconstruir um museu que é um atentado e uma ofensa à nossa história, principalmente a todos os ex-combatentes e mesmo aos retornados. Isto para dizer, no início dos anos 80, principalmente ali em meados de 81, 82, curiosamente numa fase em que a AD tinha uma preponderância interessante, nós começámos a ter, aliás, porque o CDS perdeu essa bandeira, o CDS era um partido muito conectado com os retornados e com a defesa dos retornados, nós passámos a ter os primeiros grandes fluxos de migração que vinha para cá da CPLP. Ou seja, nós tivemos muita gente que veio de Cabo Verde, muita gente veio de Angola, muita gente veio de Moçambique, e aqui eu já referi, tenho sido criticado nas redes sociais por causa disso, de eu dizer que a imigração que veio das ex-colónias tem vertentes diferentes da imigração que hoje estamos a assistir. Tenho sido muito criticado, ainda recentemente, a semana passada, o que é que foi, no Twitter, ou no antigo Twitter, depois de um crime com arma branca cometida por um cabo-verdiano, de imediato tagaram-me, de imediato identificaram-me a dizer: o deputado Chega agora é que vem a dizer que aqueles que vieram das ex-colónias estão completamente integrados. Eu nunca disse que estão completamente integrados, nunca disse absolutamente nada disso. Aquilo que eu digo é que existe uma questão cultural de maior proximidade connosco, que culturalmente, nem que seja pela proximidade da língua, tem um vetor de integração muito mais facilitado do que outras culturas. Nós chegamos hoje em dia, hoje assistimos a um fluxo migratório com uma responsabilidade clara, não só do governo português, mas da própria política europeia, que tem sido um desastre a nível migratório, que tem esta nova vaga de imigração, e eu separo completamente aquilo que são os fluxos migratórios, nomeadamente desta zona do Indostão, etc., daquilo que tem a ver com os refugiados, nomeadamente os ucranianos. São situações completamente dispares, apesar de culturalmente também não terem uma proximidade connosco e estarem afastados, um pouco mais próximos do que outras culturas, mas obviamente não são portugueses, não têm o nosso registro e continuam a ter a diferenciação daquilo que são quem vem da CPLP. Em relação à CPLP, eu não concordo, e toda esta entrevista está baseada na minha opinião pessoal. Claro. Eu não concordo com a política de portas abertas nem com a isenção de visto para a CPLP. O que eu considero é que é mais fácil integrar quem vem da CPLP do que integrar outras pessoas com uma questão cultural completamente dispara. Até porque já têm cá famílias há muitos anos. Portanto, e também pela questão da integração, da língua, acaba por ter a própria cultura. Nós não podemos esquecer que, quando olhamos, por exemplo, para certas culturas, que percebemos que a forma como eles tratam as mulheres, como têm a mulher numa submissão tal, e podem vir dizer, no outro dia num programa com o Paiva dizia: mas tu não podes impedir que, se elas quiserem estar de burca, estão de burca. Primeiro, eu não acredito que uma única mulher no mundo queira estar de burca. Pronto, por isso está completamente fora de questão. É uma questão cultural, há um choque cultural, e há um choque cultural que depois acaba por gatizar as pessoas, e para além disso acaba também por possibilitar todo o tráfico humano e a forma como estas redes vão funcionando. Quando o Passos Coelho faz aquelas declarações que hoje em dia o vídeo está bastante viral e voltou a retomar, e parecia, se tapássemos a cara do Passos Coelho e pedíssemos alguma aplicação de inteligência artificial para converter
a voz dele em tom de André Ventura, toda a gente diria racista, fascista, isto é uma vergonha, o que ele está a dizer, nunca nenhum político português disse isto. Nós tínhamos uma lei de imigração que funcionava, que não era contestada. E que não era contestada. Porquê é que fomos mexer? Porquê é que temos com esta política de portas abertas que criamos situações de dumping salarial, que criamos situações de sufoco na habitação, que criamos problemas sociais, porque era óbvio que isto ia acontecer. É óbvio que vamos começar a criar bolhas dentro das próprias cidades, principalmente nas zonas mais urbanas, em que teremos consequências diretas sobre isto. Retomando à pergunta, quando nós percebemos, mas onde é que isto começa? Nós, se olharmos bem, estes grandes fluxos, apesar de já existirem há muito tempo, mas o grande boom disto tem talvez 10 anos. Nós estamos a falar naquela fase de transição em que começam a pensar mexer na lei da nacionalidade, começam a perceber que a lei dos vistos tem que ser alterada e que a própria União Europeia começa a tomar um posicionamento de... Não é de violação dos tratados, que os tratados não estão a ser violados, mas que o princípio da autodeterminação e soberania dos povos começa a ser colocado em causa. E que todas as nações europeias, em troca dos PRRs, dos fundos, dos Portugal 2030, de todo o dinheiro que poderá vir de fora, começa a vender a sua identidade e a permitir que seja a política de portas abertas. O espaço Schengen não pode continuar a funcionar como está a funcionar. Nós temos que ter alguma contenção, podemos não ter fronteiras com o país vizinho, mas temos que ter noção que temos que continuar a ter controle sobre a nossa área geográfica, porque se perdermos o controle sobre a área geográfica, perdemos a soberania. Nós somos um país que tem as fronteiras definidas há mais tempo. Nós temos 900 anos de história, depois aqui existirão uns que gostam mais da data de 1143, outros gostarão de outra data, daquilo que consideram a Constituição de Portugal, uns vão à Batalha de São Mamede, outros ao outro lado. Cada um terá a sua interpretação. Eu, para mim, tenho a minha interpretação clara. A data da fundação é 1143 e não remeto à bula papal mais tarde, nem remeto a 1128 na Batalha de São Mamede. Portanto, nós não podemos perder a nossa identidade, a nossa cultura, e se há coisa que define também a soberania do Estado, passa pela nossa identidade, pela nossa cultura, pelas nossas tradições. E o que está aqui em causa hoje em dia não é se é branco, se é preto, se é amarelo. É a questão da violação daquilo que é claro como cultural. Nós somos uma sociedade constituída, felizmente, de uma forma que nos vamos adaptando, temos as nossas contestações sociais, podemos ter, mas não somos uma sociedade considerada violenta, e se há uns anos atrás um crime era a abertura de telejornal, hoje nós ligamos a alguns canais de televisão e percebemos que não existir o crime durante o dia que seria a notícia. Se tivermos um dia que não tenhamos um crime... Agora, mas qual a correlação disto com a questão da imigração? Percebemos que hoje em dia nós temos toda a questão que tem a ver com a criminalidade e do aumento da criminalidade, poderá não ter diretamente a ver com a imigração, e não vou dizer nunca que todos os imigrantes são criminosos, não são, não é essa a postura, mas nós temos criado problemas sociais graves, temos criado problemas que, como disse há pouco, das questões do dumping salarial, há problemas de emprego, há problemas de habitação, e os problemas, quando começam a ser sociais, por norma, geram o crime. E é daqui que advém. Ou seja, nós temos tido uma falta de visão para a gestão da sociedade e estamos a importar problemas quando não percebemos quem entra, como entra, ao que vem. E muitos deles, e até me podem dizer assim, Bruno, mas agora tenho aqui uma estatística baseada não sei no quê, porque não existirá, mas tenho aqui uma estatística que diz que 99,9% de toda a gente que vem de fora não vem para criar problemas e vem para estar integrada. E eu até posso dizer, eu aceito-a como boa e não tenho problema nenhum de aceitar como boa que as pessoas venham para o meu princípio, de tentar arranjar melhores condições de vida, de fugir ao facto da liberdade religiosa, de terem 1001 razões para poder estar aqui. O problema é que numa casa, nós estamos numa sala onde podemos caber, se estivermos todos encostados uns aos outros, se calhar cabemos aqui 20. Se metermos 50, vai acabar por criar conflito. Nós não temos capacidade, porque não conseguimos até hoje resolver uma série de problemas sociais que desde 74 se andam a arrastar. O problema da habitação não é de agora. Nós sempre tivemos problemas com a habitação. Hoje em dia temos o problema mais agravado, porque obviamente temos mais procura do que oferta, porque continuamos com limitações no processo burocrático nas câmaras, etc. Uma série de vetores. Mas a realidade é que nós temos o problema da habitação. Quando temos um problema de habitação, quando temos um problema do Serviço Nacional de Saúde subcarregado, quando temos um problema na justiça, com atraso da justiça, processo de processos e falta de pessoal, quando a mobilidade e transportes cada vez é mais dantesca e as pessoas sentem a dificuldade e a falta de qualidade que vai existindo,
chegamos a uma altura que, sem resolver o problema dos nossos, começarmos a aumentar o nível de problema e a quantidade de gente que passará a ter inevitavelmente problemas, porque a saúde não é uma questão que me toca a mim ou a ti ou a qualquer outro, toca a toda a gente, chegamos a um processo que estamos a estrangular completamente, e não é isto que pretendemos para a nossa sociedade, porque tínhamos até hoje uma sociedade que vivia de uma forma que culturalmente éramos aceitos uns perante os outros, e que hoje começamos a ter alguma aversão dentro desta própria sociedade, e que obviamente isto vai criar, quer de um lado, quer do outro, alguns movimentos de revolta, de ter excesso de gente para tão pouco serviço, ou para pouca habitação, ou para tão pouco Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu acho que chegámos a uma fase que é importante percebermos que, se Portugal precisa de mão de obra que venha de fluxos migratórios, precisa, não é isso que está em questão. Agora, temos é que perceber por cotas e perceber exatamente onde é que estamos a precisar de pessoas, e não admitir que toda a gente venha sem qualquer critério, porque tudo isto, o Estado hoje em dia, ou seja, o Estado, o Governo do Partido Socialista tem dito que é uma vergonha, eu chego a dizer isto, porque os imigrantes aumentaram em muito a contribuição para a Segurança Social. Mas a pergunta, e eu disse isso há pouco tempo numas entrevistas, creio que também foi no Traiva Paiva, e quanto é que nós perdemos com as contribuições à Segurança Social, porque os nossos jovens acabam por ter que emigrar porque não querem fazer cá, mas porque os portugueses não querem trabalhar. Não, os portugueses não querem trabalhar por 300 ou 400 euros, porque sabem, por 300 ou 400 euros, o dado do Eurostat que diz que hoje os portugueses saem de casa em média aos 35 anos, vai passar a sair de casa aos 40, porque não há forma de sobrevivência. Portanto, os fluxos migratórios sempre existiram. Hoje em dia, nós andamos a acenar na Europa com uma bandeira do lado de cá do Mediterrâneo, a dizer que isto é o sonho europeu, que é fantástico e maravilhoso, que a partir daqui todos têm trabalho. Marcelo Rebelo de Sousa vai para Timor a dizer a todos, venham todos para cá, e chegamos a uma altura que este sonho que lhes vendemos resulta no Martim Moniz, na forma como está, no Samoco, com 500 pessoas a viver em antigos abrigos para porcos, com aquele notício que de repente desapareceu, que foi aquele casal e a sua filha que morreram carbonizados na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, há meia dúzia de meses atrás, porque estavam 20 pessoas a viver numa sala, e eu estive lá, que é pouco maior do que o dobro do espaço que aqui estamos, que tinham o fogão à entrada, só havia uma porta, aquilo pegou fogo, a bilha do gás, quando tentaram fugir morreram carbonizados lá dentro. Mas ninguém fala mais do assunto, o assunto foi notícia na altura, as câmaras de televisão foram lá, e os responsáveis disto? E onde é que está o responsável do alojamento local, que afinal arrendava aquilo e decidia o espaço a 20 pessoas por noite? Não é isto que nós queremos, e não é esta sociedade que nós queremos, com miséria, com pobreza, com gente a viver na Garra do Oriente, a ver os portugueses cada vez a ficarem mais para trás, a ver as mulheres a ter que fazer 150 km para ir ter os seus filhos. Não queremos isto, e por isso obviamente temos que regular, porque se só temos espaço para 10, não deve entrar 20. E uma tabela que eu gostava de acrescentar, e que o Sr. Deputado terá melhor conhecimento que dela do que eu, de certeza. Uma tabela que eu gostava de acrescentar, que foi feita pelo próprio António Costa, que só prova aquilo que o Sr. Deputado tem vindo a dizer relativamente às culturas. As próprias culturas não produzem, do ponto de vista do desconto para a Segurança Social, o mesmo do que as culturas que estão mais próximas de nós. Nós vemos uma disparidade completa de, por exemplo, imigrantes que vêm de outros países da União Europeia, seja do Reino Unido, seja o que for, que do ponto de vista daquilo que é o lucro, ou seja, daquilo que dão à Segurança Social e daquilo que recebem, o lucro é uma disparidade que não tem nada a ver com países da zona do Indostão, por exemplo. Essa tabela creio que foi feita pelo próprio António Costa, e o Sr. Deputado seguramente que a conhece, aliás, ela até tem ficado viral nos últimos tempos. Já para pegar no seu gancho da revolta que gera da tensão cultural, hoje em dia temos pessoas que são apelidadas de extrema-direita, que são as pessoas que estão dispostas a apontar o problema, pelo menos a dizerem que o rei vai nu, não é? Sim. Pronto, como se costuma dizer. É um problema que talvez tenha tornado óbvio para toda a gente, mas nem toda a gente tem um lugar de fala adequado para o apontar. Vamos chamar-lhe assim. Portanto, a questão que eu gostava de colocar é, sendo que esses lugares de fala estão a ser postos de parte, se mesmo desses lugares de fala, se nós temos alguma possibilidade, do ponto de vista de até o Chega no dia 10 de março chegar a governo, e Deus queira que sim, se temos algum tipo de possibilidade de fazer frente àquilo que são as diretrizes da União Europeia para corrigir um problema que existe, não é? Porque efetivamente o rei vai nu, não é? A primeira pergunta que eu deixo para quem nos acompanha é: eles são de extrema-direita, e alguns, certamente agora que estão a ver o vídeo no YouTube, já colocaram no comentário a dizer assim, isto é discurso racista. Outros já disseram stop, outros disseram não é nada, ele tem razão. Portanto, temos uma vantagem, porque se vivêssemos num país com uma ditadura de extrema-direita, primeiro eu não estaria a dar esta entrevista, sempre que ele me fizesse uma pergunta, ele teria um problema e vocês não poderiam comentar.
Portanto, a partir do momento em que podem comentar, vivemos a liberdade, não vivemos em ditadura e, portanto, o YouTube é a prova disso. Eu gostava de desafiar as pessoas a olhar para o programa eleitoral do Chega, e este novo programa eleitoral será apresentado agora no sábado. Eu não sei quando é que sairá esta entrevista, mas no sábado estará, ou seja, hoje é dia 25 de janeiro, portanto, dia 27 estaremos a apresentar o programa eleitoral. E eu desafiava as pessoas a olhar para o programa do Chega e dizer assim: isto é claramente extrema-direita, isto é racismo, isto é xenofobia, isto é misoginia. Identificarem, porque senão, caso contrário, nós teremos que fazer aquela rábula do Manel Serrão, dizer diga diga pronto, porque não conseguem dizer, porque não há nada, porque depois ao mesmo tempo a cabeça desta gente anda tão confusa que tanto nos chamam fascistas e de extrema-direita, como ao mesmo tempo quando nós dizemos deve-se taxar os lucros das grandes superfícies, já são de esquerda. Isto é extrema-esquerda, isto é uma vergonha. Onde é que um partido de direita poderia apresentar uma coisa destas? Porque depois o Chega toma medidas concretas. O Chega, e a expressão tem sido utilizada por mim, eu quando vou ao supermercado, ou que vocês quando vão ao supermercado, ninguém me pergunta se é de direita ou se é de esquerda. Pergunta se vai pagar em dinheiro ou em cartão. Ponto final parágrafo. Pronto. Portanto, nós consideramos que durante tantos anos andámos a injetar dinheiro nos bancos. Se agora estamos a viver uma situação de sufoco por parte das famílias, em consequência daquilo que são as taxas e a forma como o BCE tem tido ingerência na nossa vida, então que seja agora dizer: eu ajudei durante tanto tempo, agora chegou a altura do payback, agora ajuda-me tu e agora vamos ajudar a população. Isto para fazer a ponte de transição para aquilo que são as diretivas comunitárias e para a forma como nós estamos a ser governados para a Europa. Primeiro, deixar um apelo claro de que tão ou mais importante para a libertação do país do socialismo, tão ou mais importante do que votar no dia 10 de março, é votar nas europeias. As pessoas desconsideram por completo as eleições europeias. O Parlamento Europeu é de lá que emanam, não sei se 30%, se 40%, mas uma parte significativa do nosso sistema jurídico. Nós hoje em dia recebemos uma diretiva comunitária. Eu fiz uma intervenção, não gosto muito de estar aqui com o eu, mas apenas para enquadrar. Eu fiz uma intervenção em plenário acerca de uma transposição de uma diretiva comunitária e fiz um bocadinho quase que uma rábula a explicar como é que isto funciona. E a coisa funciona da seguinte forma: sai uma diretiva comunitária, alguém passa lá por Bruxelas e dizem assim: pá, Zé, olha, leva lá isto para Portugal, isto agora é preciso transcrever para o vosso ordenamento jurídico. Que não é mais nem menos do que receber uma indicação ou uma ordem da União Europeia e dizer: vocês agora têm que adaptar isto no vosso sistema jurídico, desde que não interfira com aquilo que é a lei-mãe, ou seja, com a Constituição. A partir daí, nós fazemos uma transcrição da norma e a seguir uma transposição jurídica para o ordenamento jurídico, ou criamos um novo projeto de lei, neste caso uma proposta de lei. A diferença entre o projeto de lei e a proposta de lei é o projeto de lei apresentado pelos grupos parlamentares, a proposta de lei é apresentada pelo Governo, mas sem querer amassar as pessoas com isto, mas acho que algumas pessoas podem ter interesse em saber, aparecerá uma PPL do Governo, que é uma proposta de lei, a dizer que vem propor a transcrição e por isso que o artigo tal do documento tal vai passar a ser redigido da seguinte forma para fazer a adaptação. Nós temos algumas transcrições. Portugal deve ser dos países que mais vezes é multado pela União Europeia por não cumprimento dos prazos de transcrição. Temos o caso mais célebre, que as pessoas não acompanharam muito bem, mas que é claro que tem a ver com a transposição da lei dos metadados e por causa da violação dos metadados. E adiou outra vez, e não está resolvido outra vez, e terminamos a legislatura sem o processo estar resolvido. Voltou a ser discutido há umas semanas atrás, ou não foi há umas semanas, foi há um mês e qualquer coisa, foi no final de novembro, no último Conselho Europeu, volta a ser discutida a possibilidade da revisão dos tratados. Porque está a ser desenhada à medida, e isto é aquilo que me preocupa no centralismo europeu. Primeiro, esclarecer o seguinte: o Chega não é contra a Europa. Ao contrário do Bloco de Esquerda e do PCP, que se assumem claramente anti-europeístas. Nós defendemos a Europa. A única coisa que nós temos de grande diferença para o PSD, para a Iniciativa Liberal e para o PS, é que nós consideramos que os países não devem estar dependentes do centralismo de Bruxelas e, portanto, que acreditamos numa Europa de nações fortes que entre si conseguem trabalhar de forma unida, mas cada um respeitando
a sua autodeterminação, as suas culturas e as suas tradições. A idealização de Kant, não é? Exatamente. Nações livres e soberanas. Portanto, nós podemos, os dois colaborar um com o outro, podemos ter uma relação muito estreita a nível económico, mas eu não tenho que obrigatoriamente, nós não temos que gerir as coisas da mesma forma, nem eu tenho que fazer qualquer tipo de ingerência dentro da tua casa, nem tu dentro da minha casa. Claro. E, portanto, aquilo que nós acreditamos é que devemos ter parceiros internacionais, como temos, devemos continuar a respeitar. A Europa, quando nasceu, chamava-se Comunidade Económica Europeia. E quando nasce como Comunidade Económica Europeia, era essencialmente para um benefício e salvaguarda de escudo económico de o velho continente se proteger contra esta forma universal de comércio sobre os quais nós não teríamos forma de sobrevivência, porque a fraca mão de obra na China, a exploração na China e outro tipo de mercados que iria produzir em massa, iriam destruir, não existindo medidas proteccionistas, iriam destruir e aniquilar a Europa e, obviamente, a nível económico nós estaríamos abafados, mesmo a nível da banca e de outras indústrias, até do setor mais pesado. E é por aqui que nasce a Comunidade Económica Europeia. Foi-se alargando este espectro. E hoje começamos a entrar em questões complexas quando ouvimos Macron, por exemplo, a dizer em França que o ideal é termos um exército único na Europa. O que poderá ser muito complexo a curto espaço de tempo, imaginemos, e não acredito que vai entrar. Hoje em dia a Europa há 27, começa-se a falar na questão do alargamento, a Turquia há de ser o eterno candidato que está sempre à porta, aquele tipo que quer vir jantar e nós nunca o convidamos. Em todas as reuniões que eu tenho representado o Chega a nível internacional, a Turquia está sempre presente como observador e continua a bater à porta, mas a Turquia não é bem-vinda por ninguém. Ninguém quer a Turquia. Mas isto para dar o exemplo que no exército único, se existisse um exército único, nós fizemos agora um brilharete de lançar e de participar numa ação da NATO, onde é o maior contingente que a NATO alguma vez teve, e nós temos 37 militares. Porque nós não temos forças armadas, porque Portugal desrespeitou as forças armadas e considerou que as forças armadas não deviam existir, porque ficaríamos na mão da NATO. Para vos dizer que se a Turquia entrasse no exército europeu único, é o maior exército que existe dentro da Europa, caso eles fizessem parte da União Europeia. Ora, a Turquia culturalmente não tem nada a ver connosco. E dificilmente alguma vez será aceite, mas não tem nada a ver connosco. Esta abertura à Ucrânia teria consequências em relação à Turquia, também de uma forma dantesca, porque toda aquela zona, a nível geopolítica, é complexa. Esta questão da revisão dos tratados é nem mais nem menos do que tentarem desenhar os tratados à medida para evitar os direitos de veto e para evitar as deliberações a 27, por uma razão simples. Nós tivemos agora, por causa da revisão do orçamento plurianual da União Europeia, um veto, foram 26 votos a favor, um voto contra por parte da Hungria. E o Partido Socialista grita a dizer, porque a Hungria, os vossos amigos, o Viktor Orbán, o vosso amigo, ele é que prejudicou o envio de dinheiro para a Ucrânia e vocês agora já não se preocupam com a Ucrânia. Não, a questão é simples. A União Europeia deve 10 mil milhões de euros à Hungria. E considerou que deveria reter estes 10 mil milhões de euros por considerar que a Hungria não é um Estado de Direito pleno, porque considera que interfere dentro dos direitos que não na defesa... Não, eles consideram que não. E, aliás, abriram um procedimento, de acordo com o artigo 7º, a criar inibições e retirar direitos à Hungria. Foi votado e tentaram hipotecar. Nós agora estamos sob a presidência belga, okay, do Conselho, e a próxima presidência será da Hungria. É a pretensão da União Europeia tentar não passar para a presidência húngara porque considera que não é um Estado de pleno direito. Sr. Deputado, nós também não somos uma democracia plena, segundo uma estatística que eu vi há pouco tempo, portanto, olha... Uma das questões que eles consideram que não é Estado de direito pleno, ou de pleno direito, peço desculpa, é o facto da ingerência junto dos órgãos de comunicação social. Curioso vermos hoje Miguel Albuquerque a ser arrecadado, praticamente arrecadado, ainda não foi, por causa da situação da ingerência nos jornais da Madeira, mas ainda mais curioso ainda é ver nas últimas semanas a esquerda e a extrema-esquerda parlamentar a colocar em cima da mesa a hipótese de fazermos ingerência financeira dentro de grupos económicos privados, que são detentores de jornais, para salvar o jornalismo e colocarem em causa no Congresso dos Jornalistas que a imprensa devia ser toda pública. A partir do momento em que a imprensa for toda pública, aquilo que acontece é que deixa de ser imprensa, passa a ser propaganda. Ponto final, parágrafo. Mas queremos matar os órgãos de comunicação social. Não. Hoje vivemos uma nova realidade. Vivemos a realidade das redes sociais, em que com 2 telemóveis, 3 telemóveis conseguimos chegar a mais gente do que alguns jornais chegam. Os jornais não se quiseram adaptar, muitos não quiseram sair do registro em questão. É verdade que existem muitas limitações à forma como se publica em jornais. Eu sei o que estou a falar porque já trabalhei num jornal com responsabilidades. E percebo que há muitas limitações ao excesso de publicidade, à forma como é feita a publi-reportagem.
Acho que deve existir um melhoramento da lei de imprensa, uma abertura a novas formas de financiamento da lei de imprensa, mas não tem que ser o Estado a meter um único cêntimo da imprensa. Não tem que meter um único cêntimo da imprensa. Vocês, youtubers, têm mais visibilidade do que muitos jornais e pasquins, porque há uma diferença entre os jornais e os pasquins, assim como há uma diferença entre o jornalista e o jornaleiro. Pronto. E há diferenças também entre a filha do mestre de obras e a obra-prima do entre a obra-prima do mestre e a prima do mestre de obras. Portanto, são coisas que aparentemente parecem iguais, mas não são iguais. A prima do mestre e a prima do mestre de obras. Pronto, portanto, é a estrada da beira e a beira da estrada. Certo, pronto, exato, okay? exatamente. Tirando estas questões, meio a brincar, meio a sério, mas a questão é simples, nós temos que perceber que é muito importante e fundamental isto que eles querem chamar do quarto poder. Mas hoje o quarto poder é diferente. Hoje nós conseguimos chegar, André Ventura dizia isto há pouco tempo e é a realidade. Nós hoje não precisamos estar à espera que o telefone toque para ir à SIC Notícias. Nós chegamos com um telemóvel ao contacto com os nossos eleitores numa questão de segundos. E muito mais filtrado por um algoritmo. Chega às pessoas que se quer. A imprensa tem que perceber que hoje a realidade é outra. Hoje têm que existir novas ferramentas. Hoje têm que comunicar de uma forma diferente. Hoje têm que sair da caixa. E enquanto não perceberem isso, enquanto não perceberem que existem outras formas de comunicar, nunca vão conseguir capitalizar. E obviamente a imprensa, ao contrário do que alguns jornalistas disseram no Congresso dos Jornalistas, é um negócio. Claro que é. Ninguém vai investir naquele negócio. Mas isso condiciona porque tem um acionista que vai delimitar a opinião. Então isso for o Estado faria o quê? Exatamente. Então isso for o Estado. Se eu for Primeiro-Ministro, eu vou pagar para aquele jornal e o jornal vai fazer uma investigação sobre mim. Não vai. E pior ainda, o Ricardo Costa nunca atacaria o seu irmão do ponto de vista político. Nunca faria um comentário um bocadinho mais afiado ainda para mais estando ele no poder, quer dizer. Portanto, nós quando tentamos limitar a opinião da Hungria e retomando aquilo que era a questão da essência do direito comunitário, nós consideramos que é muito importante nós termos esta presença na União Europeia para dizer de uma vez por todas que nós aceitamos a União Europeia, não é obviamente só para dizer, olha, despejem para cá milhões, consideramos que existe de facto uma colaboração estritamente necessária com todos os países da União Europeia, existe uma situação do espaço Schengen, da defesa do espaço, de trocas de experiências e de culturas. Ora, o que pensamos é que atualmente a forma como a União Europeia está a ser gerida muitas vezes acaba por desvirtuar tudo isto numa tentativa primeira de atacar no coração da soberania dos Estados. E para terminar este ponto, outra das questões é a forma como estão atualmente a fazer, por exemplo, há um assunto que se quiserem pesquisar no Google, chama-se autonomia estratégica aberta, é assim que se chama. E a autonomia estratégica aberta não é mais nem menos do que dizer a União Europeia tem que ser autónoma porque depois de ter rebentado a guerra na Ucrânia percebemos que estávamos completamente dependentes da Rússia. Ok, estamos de acordo. Então aí vamos abrir onde? Não queremos estar sob regimes totalitários nem entrar em determinados regimes e isto não pode continuar assim. Portanto, qual a decisão da maioria da União Europeia? Não negociamos mais com os Estados Unidos e achamos que devemos começar a negociar com a China. Estamos a brincar. Estamos a brincar. A autonomia estratégica aberta termina a dizerem é importantíssimo celebrar. Mas isso é embirração sua. A China é um Estado totalitário. Isso é embirração sua também. Não é totalitário, nem explorar as crianças, não há trabalho infantil, nem nada disso. E depois ainda chegamos ao culminar disto de dizer a questão da abertura ao Mercosul. Eu concordo. A abertura ao Mercosul é muito importante. Agora, em que moldes? O presidente da Mercosul atualmente é Lula da Silva. A Venezuela saiu da Mercosul, mas está prestes a entrar novamente. Outro democrata também. Outro democrata. Estamos só a falar de democracias plenas. Sim, claro, exatamente. Portanto, que continuam a ter violação de direitos humanos. Perseguição da imprensa. Perseguição de imprensa. E que nós consideramos que é importante fazer. Eu também considero que é importante fazer. Agora, em que termos? E ontem, ou anteontem, numa discussão, no debate com o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, eu disse-lhe que medidas proteccionistas para as empresas europeias. Como é que garantimos que o que vem de lá não é concorrência desleal? E ele disse, a sua preocupação, eu sou deputado, a preocupação é medidas proteccionistas. O que vocês querem é orgulhosamente sós. Dá vontade de fechar o livro e dizer, eu não vou falar mais contigo. Tu és burro. Tu és burro, não é isso que eu estou a dizer. O que estamos a pôr aqui em causa é que se tu, de uma vez por todas, não fizeres medidas proteccionistas às empresas que estão a operar na Europa e às empresas europeias, a consequência direta disto, para obter algum capital, porque são empresas e são privados, e têm que ganhar dinheiro, vamos ter que reduzir em algum lado. Ou reduzimos na qualidade da matéria-prima e reduzimos a qualidade dos produtos, ou reduzimos na qualidade da mão de obra e vamos entrar em dumping salarial. Ou então incentivamos ao tráfico humano, trazemos mais ilegais para poderem trabalhar e financiarem a segurança 4 social. por 250 euros e dispensamos um
que ganhava 1000. Eu costumo dizer, para concluir este ponto, o socialismo não é mais nem menos do que isto. Nós tiramos 100 euros a um tipo de trabalho, dividimos estes 100 euros por 4 que não fazem absolutamente nenhum, dá 25 euros a cada um. Perdemos um voto, ganhamos 4, dá a maioria absoluta. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta agora relativamente a um argumento que é muito usado. Eu sou deputado que acompanha principalmente o Twitter, tem uma defesa mental que eu não tenho. Twitter é rede social que eu não consigo acompanhar, não tenho mesmo paciência. Não lido muito com aquilo. Acho que faz muito bem. Acho que é um caixote do lixo. Não vale mesmo a pena. Falando um bocadinho da segurança social e assumindo a veracidade dos dados que são postos em cima da mesa como tendo lucro do ponto de vista da imigração, que obviamente que o seu deputado sabe isso melhor que eu, esse lucro tem muito que se lhe diga do ponto de vista cultural e tudo mais, mas partindo do pressuposto que é estranho a esquerda utilizar o lucro para descrever uma medida que eles têm como certa, não é? É estranho eles defenderem a parte do lucro, mas enfim, olhando para a parte do lucro, a que ponto é que isso nos traria e será que não vale a pena considerar a possibilidade remota, digo eu, da descaracterização nacional, do ponto de vista de identidade, do ponto de vista de valores, ou será que isso não interessa tendo em conta que temos lucro, que não deixa de ser curioso vindo da esquerda novamente, não é? Portanto, eles atiram-nos o lucro para cima da mesa, ignoram a descaracterização nacional, que é tida como certa para mim. Mas o que é que nós temos feito desde que entramos na União Europeia? Desde que entramos na União Europeia foi vender os valores e a identidade nacional em troca de meia dúzia de patacas para satisfazer a União Europeia e estarmos quietos em relação aos nossos parceiros europeus. No final do ano passado, em dezembro do ano passado, António Costa, ou agora primeiro-ministro de missionário, que tinha um chefe de gabinete com 78 mil euros dentro de caixas de vinho. Já viu o anúncio do IKEA? Desculpa interrompê-lo. Está a brilhar. Já levaram com um artigo do Expresso, entretanto. Mas pronto, continua. Claro. Chegou ao Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses e eu estava presente e disse claramente que ou os municípios aceitavam a última fase da descentralização de competências do governo para os municípios na área da saúde, dentro dos pacotes financeiros que estavam acordados, ou então não receberiam a tranche do PRR. Isto vai funcionando em cadeia. O PS funciona com as coisas, é quase um esquema de pirâmide, não é? Porque o PS recebe ordens da União Europeia a dizer ou vocês cumprem isto, ou então não há dinheirinho. E eles vêm por aí abaixo e chegam aqui e depois vão subdividindo até chegar ao desgraçado, e o desgraçado, que é o parolo, somos nós. Por isso, quando se diz que aquela expressão portuguesa de a água bate na rocha, quem se lixa é um mexilhão somos nós, ponto final. Portanto, isto vai descendo, e podem agora estar a dizer lá em casa, nós não, porque tu és político, também tens responsabilidades. Pronto, eu tenho responsabilidades, mas as responsabilidades que eu tenho a este nível eu não tenho mais responsabilidade que nenhum português. A única coisa que eu tenho tenho a sorte de ter o potencial de representar alguém no sítio onde se pode ter voz. As minhas responsabilidades, os meus deveres, as minhas obrigações são exatamente as mesmas de qualquer português. Claro que sim. De bem. Sim. E depois dizem, lá tem ele com o português de bem, lá tem nós com o português de bem. Pronto. Já para aliviar aquela parte dos comentários que já me estão a malhar e que já estão a ficar enervados com essa parte. Portanto, tem existido uma pressão por parte da União Europeia que nos obriga a aceitar. Nós há pouco tempo tivemos uma deliberação do Parlamento Europeu que dizia, e desculpem estar sempre a dar exemplos de paralelismos para chegarmos a alguma conclusão, mas é para percebermos, ok, mas estás a falar disso, estás a falar do quê? Então, dando casos concretos, a União Europeia veio decidir que a partir de 2035 não se produzem mais carros a diesel. E nós dizemos, boa, vamos aqui a transição energética, isto é espetacular, menos poluição, e estamos todos de acordo. Todos achamos esta coisa. Não, estamos todos de acordo com a questão do menos poluição. Ok. Calma. Estamos todos de acordo. Espera aí, só um bocadinho. Calma, estamos todos de acordo, menos poluição. Ninguém quer estar num ambiente poluído, claro. etc. Pronto. Agora, as baterias de lítio é que se calhar discordam um bocadinho. Sim. Nós depois temos os ambientalistas e os apanhados do clima. Ok? E chegamos aqui a questões de retórica, que eu vejo ali os putos a tirarem-se para o chão e a tirarem tinta e não sei o quê, com uma coisa dantesca, mas todos vestidos de plástico, das orelhas aos pés, porque estão de ténis, porque não sei o quê, depois a seguir saindo ali vão comer ao McDonald's. Certíssimo. É tudo ali muito coerente e tal, mas eu percebo, nós quando estamos a determinada altura da nossa vida, achamos que vamos mudar o mundo e acreditamos em determinadas coisas e pronto, e são ativistas. Eu aqui concordo com o Sérgio Sousa Pinto quando diz que os ativistas não passam dos tipos às vezes hiperativos. Mas pronto, são as causas deles e eles defendem as causas deles. Agora vamos largar a guerra do ambiente e dizer assim, pronto, então isto não é guerra.
Eu considero que isto são apanhados do clima. Eles consideram que isto é uma causa climática. E vamos colocar isto de parte. Eu fui eleito pelo distrito de Setúbal. A Auto Europa representa 2% do PIB nacional. Esta deliberação da União Europeia fecharia a Auto Europa de imediato. Esta deliberação da União Europeia fazia com que 6.000 trabalhadores diretos fossem para o olho da rua. Nós não podemos estar em Bruxelas a achar que tomamos uma deliberação que isto faz tudo sentido e que é tudo espetacular sem perceber 2% do PIB. 2% do PIB é quanto representa a Auto Europa. E que arrumamos isto. Fora as empresas de componentes de automóvel que funcionam em Portugal. Sim. Mas eu estou a dar um caso concreto. Portanto, nós não podemos continuar a aceitar, e quando achamos que a nossa autodeterminação e soberania nacional está em causa, nós não temos que aceitar isso. Não são os burocratas de Bruxelas que vão determinar o que é para fazer aqui. Que nem sequer são eleitos. Que nem sequer são eleitos. Portanto, nós temos questões concretas. Nós enquanto partido, achamos que deveríamos rever os tratados. Devemos perceber que não podemos ter esta ingerência. Nós não podemos continuar tal como vão fazer com a Hungria. O Sr. Vítor Orbán, gostemos ou não gostemos, eu por acaso gosto, mas gostemos ou não gostemos, não podemos continuar a dizer porque não gosto da cor, vou-lhe reter 10 mil milhões de euros ou quer que seja numa tentativa de chantagem. Eu deixo uma pergunta clara. Nós olhamos para a Hungria e todas as televisões, a CNN, a SIC, a TVI, a RTP, o Correio da Manhã, se calhar até a SIC Mulher, dizem todos, se calhar até na Sport TV, porque quando foi o Portugal-Hungria, o Costa estava sentado ao lado do Vítor Orbán, mas depois aqui o Vítor Orbán é o fim, é o problema, é um facho. Toda a gente considera que a Hungria é um perigo para a União Europeia. Foi uma vergonha levantar-se a meio da reunião e sair para não votar e não existir aquela votação e desta forma dar uma resolução a 26 para o apoio à Ucrânia. Porque é um perigo e porque não é um Estado de Direito. Então eu deixo-me perguntar, quem é que faz fronteira terrestre connosco? Espanha. Espanha, neste momento, o governo espanhol, que não foi eleito, para conseguir formar governo, fez um acordo com separatistas, independentistas, incluindo terroristas dentro das listas e ex-terroristas, e continua a ser um Estado de Direito. Para não se aprovar o Vox. Para se fazer uma linha vermelha a alguém que está do outro lado por ter uma opinião diferente. É fascista. Então, e aqui ao lado não temos com um problema de Estado de Direito? Não há um problema grave aqui ao lado, com a pesquisa como estão a fazer, da maneira como fazem a limitação à imprensa, da maneira como tomam, inclusive a questão do separatismo, a questão da abolição de penas, a maneira como querem rever a Constituição para fazer um acordo político. Isso é Estado de Direito? A democracia enquanto dá jeito, não é? Por isso não há grande paciência. Nós temos que ponderar muito bem o que é que queremos para a Europa. Ontem vi uma reportagem que dizia que a próxima configuração do Parlamento Europeu possivelmente será dantesca para a Europa, porque poderá ter 25% de extrema-direita e de nacionalistas. Que pena, não é? O PCP tinha o PCP tem duas expressões no início dos anos 80 que eu acho maravilhosas e uso muitas vezes. Uma é dizer: se pensas que pensas mal, quem pensa por ti é o Comitê Central, que eu acho delicioso. Que é o expoente máximo da liberdade de expressão. E a outra é, cada vez que se criticava, como eles na altura dominavam, eles diziam: meu caro, são os custos da democracia. Portanto, a história vira, a página muda. Se existirem 25% de direita no Parlamento Europeu, são os custos da democracia. Que pena, não é? Exatamente. É. Sim. Eu antes de lhe fazer a última pergunta, gostava, de lhe agradecer imenso por ter estado aqui. Foi um gosto recebê-lo. Não fiz as perguntas todas que tinha para fazer, nem de perto nem de longe, mas não sei se já pensou sobre o assunto, mas gostava de lhe fazer 2 perguntas finais. São um bocadinho mais pessoais e as pessoas geralmente não gostam de responder, mas originam boas respostas. A pergunta que eu gostava de lhe fazer agora é: como é que se vê daqui a 5, 10 anos? A si pessoalmente, seja na política, seja onde for, e como é que o seu deputado quer ser lembrado? Bom, como é que me vejo daqui a 5, 6 anos? Tendo em conta os últimos 2 anos de Parlamento, fiquei com a barba completamente branca e careca. Vejo-me daqui a 5 anos já um bocadinho acabado. Ok. Daqui a 5 anos estou com 52, 53 anos, atualmente tenho 47, e portanto, não, mas agora sem brincadeiras, sinto-me
como eu gostava de me sentir era que de facto esta passagem pela política foi importante, que abri portas para que outros tenham oportunidade, mais novos, para que se tenha despertado consciências, para que as pessoas tenham percebido que não estávamos fechados dentro de uma baliza e que existe mundo fora do socialismo e da social-democracia, e que a social-democracia não é mais o caminho para o socialismo e o socialismo é o caminho para o comunismo. Mas se entrarmos nesta questão mais filosófica, de perceber que nós abrimos um caminho, que temos que ter respeito e cuidado, porque nós estamos numa franja política que facilmente as nossas opiniões podem ser deturpadas e pode resvalar para uma área que também não nos interessa. Portanto, há uma coisa que já ninguém me vai tirar, que é, eu fiz parte do primeiro grupo parlamentar do Chega, e portanto estes 12 colegas que estivemos ali, que eu agradeço a todos, mas principalmente ao Presidente André Ventura, a oportunidade de ter estado ali. Não se está a despedir, espera. Ninguém sabe se volta a ser eleito ou não. Serei candidato. Okay, foi comunicado hoje. Não sou candidato por Setúbal, fui cabeça de lista por Setúbal, não sou candidato por Setúbal. Integro a lista de Lisboa, estou na lista de Lisboa. Mas nunca sabemos o que é que vai acontecer. Claro. Acredito obviamente que vou ser eleito, e creio que serei eleito, não tenho grandes dúvidas em relação a isso, mas nunca sabemos o que é que vai acontecer. Claro. Mas de qualquer forma este mandato terminou e portanto é mais por aí. Portanto nós teremos sempre uma história de que fomos os primeiros deputados do Chega, ficaremos sempre registados como os primeiros, aqueles que fomos vistelados, aqueles que tomámos as primeiras posições e que diziam que nós éramos uma camada de Inder Gomes, que servimos só para bater palmas, que isto era o André mais 11, é o André mais 11 lá dentro. Eles esquecem-se de completar a frase: mais 52 mil enquanto militantes e mais cerca de 1 milhão a votar. E portanto é de facto o André mais 11 mais esta gente toda atrás, que eu acho que no dia 10 vamos fazer um brilharete. Portanto daqui a 5 anos espero que num registro se calhar um bocadinho mais calmo, apesar de eu achar que vai ser difícil, porque eu gosto de viver esta adrenalina e esta forma de estar. Na política, onde é que eu me vejo? Eu estou na minha cadeira de sonho, não queria atos governativos, porque estou na cadeira que sempre quis estar, que é ser deputado. Gostaria, se calhar, num processo já de mais longa idade, de voltar àquilo que eu tanto gosto, que é o poder local, e de estar num poder local, de preferência como Presidente da Câmara. Gostaria de ser Presidente da Câmara e aí encerraria a minha... Sim, Dolores é um sítio que eu tenho, foi onde nasceu o Chega, foi onde o Chega começou, foi onde eu fui deputado municipal, onde eu fui vereador, onde eu fiz a minha carreira política, onde conheço as pessoas, onde conheço as ruas, onde conheço as empresas, e portanto sinto-me bem ali, apesar de Dolores atualmente ter imensa gente qualificada do Chega que pode claramente desempenhar excelentes funções ali. Temos uma bancada municipal fantástica liderada pela Patrícia Almeida, pelo Luís Direitinho, Manuel Dias, gente com muita experiência já nesta área. Não precisam tanto de mim, mas eu gostava dessa área. Como é que eu gostava de ser lembrado? Como um político que não foi corrupto e que fez André Ventura chegar a Primeiro-Ministro de Portugal. Sr. Deputado, muito obrigado por ter estado aqui comigo. Foi o episódio 36. Eu vou deixar as minhas redes e as do Sr. Deputado na descrição, e tudo o que quiser que eu deixe. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, e citando o Sr. Deputado, até amanhã, camaradas. Foi um gosto.